noite. As notícias com Diana Rosa. Começamos com o empate no Dragão. Os azuis e brancos receberam esta noite o Famalicão. 2-2 foi o resultado do jogo. Pelo Famalicão marcou Sorriso e Rodrigo Pinheiro. Pelo Porto, Alberto Costa e Seko Fofana. Um jogo que esteve com o resultado em aberto até ao fim, com gols das duas equipas nos últimos minutos, mas foi mesmo o Famalicão que fechou o marcador aos 90+10. Em reação à partida, Francesco Farioli, que deixou o campo visivelmente desiludido, admite que o Porto não esteve no seu melhor. I think the performance in general has been below our standard. Acho que a nossa performance em geral esteve abaixo dos nossos padrões, mesmo que tenhamos liderado uma parte do jogo. É uma pena que não tenhamos levado a vitória para casa, mas é como digo, não foi o nosso melhor jogo. Só que agora está feito. Não podemos voltar atrás. Agradeço aos adeptos o apoio ao longo de 100 minutos. Agora é virar a página. Temos 4 ou 5 dias para os quartos de final da Liga Europa e não temos tempo para ficarmos presos a isto. Do lado do Famalicão, Hugo Oliveira enaltece a prestação do Futebol Clube do Porto, mas sublinha a garra dos jogadores da equipa famalicense. Jogamos aqui perante um grande adversário, um grandíssimo adversário, muito forte, com muitas alternativas, com muita capacidade individual, mas também muita capacidade coletiva. O jogo entrou numa toada forte, agressiva, mas muito tática, e aí eu tenho que tirar o chapéu aos meus rapazes, porque tiveram um comportamento incrível do ponto de vista da interpretação daquilo que foi o jogo. Tivemos jogadores com exibições, na minha opinião, fantásticas, porque com a idade que eles têm, com a capacidade de interpretar o jogo como eles tiveram. Hoje experimentámos uma forma de estar um bocadinho diferente sem bola e a capacidade interpretativa deles muito, muito boa, mas depois mantendo a mesma coragem perante um ambiente fantástico, fantástico, um grandíssimo jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto mantém a liderança do campeonato a 5 pontos de vantagem do Sporting. Ainda hoje, o Sporting Braga venceu em Moreira de Cónegos, Braga 1, Moreirense 0. Os bracarenses consolidam assim o quarto lugar com 49 pontos, mais 4 do que o Gil Vicente e Famalicão. Gol do espanhol Fran Navarro. O Moreirense soma a terceira derrota seguida, mantém-se na 9ª posição com os mesmos pontos do vizinho Vitória de Guimarães. 14 pessoas morreram até agora nas estradas portuguesas, neste que é o fim de semana de Páscoa, o balanço feito pela GNR, que adianta que é o registro mais grave dos últimos 3 anos e o dobro do que tinha sido registado no ano passado, numa altura em que já se contam perto de 2.000 acidentes só nesta época festiva. O capitão Pedro Antunes manifesta desânimo com os números deste ano. Sem dúvida. Estes números não são felizes, sobretudo por uma época em que está marcada essencialmente pela união familiar e passagem da Páscoa, pelo que a GNR continuará firme na estrada, ou neste caso, nos principais eixos rodoviários, sobretudo agora a preparar o regresso. Capitão Pedro Antunes, no registro captado pela RTP, excesso de velocidade e de álcool, assim como condução ao telemóvel, são as contraordenações mais comuns. A GNR vai estar na estrada nesta Operação Páscoa até segunda-feira. Esta Páscoa fica também marcada pelo aumento de preços e não só do combustível. O cabaz de bens essenciais atingiu o valor mais alto de sempre. Os portugueses vão ter de pagar mais para ter, por exemplo, o tradicional cabrito e o folar à mesa, e notam isso na carteira. O Observador passou a manhã no mercado de Lisboa, numa altura em que o cabaz essencial ultrapassa os 254 euros. No talho, o cabrito até continua a ser procurado, diz o talhante José Silva, repórter Ricardo Lopes, mas o preço subiu e não foi pouco. Hoje e ontem havia bastantes encomendas e saiu bastante mesmo. E diga-me uma coisa, qual é que é o preço do cabrito por quilo? Aumentou muito comparativamente ao do ano passado? Do ano passado aumentou, pois. Está a 25 euros o quilo. E recorda-se quanto é que estava o ano passado? O ano passado devia estar aí na casa dos 19,5, 20. E ainda que Sandra Mira, dona de uma padaria, tenha vendido os folares que tinha para esta manhã, confessa que também teve de subir o preço. Nós tivemos que fazer uma atualização porque os preços têm subido gradualmente, é quase ao mês em determinadas coisas, como por exemplo ovos, o chocolate, o cacau. Nós utilizamos muita coisa que está sempre em aumento de custos, portanto
De alguma forma, e em determinados momentos temos que o fazer refletir no nosso preço, tentamos não demasiado para o lado do cliente, mas temos que gerir isso e esperemos que não suba muito mais. Sandra Mira, dona de uma padaria, quando também o tradicional folar doce atingiu preços mais elevados esta Páscoa. A DECO protesta, acusa o governo de hipocrisia por querer taxar os lucros extraordinários das petrolíferas. A defesa do consumidor não tem dúvidas. É o Estado que está a encaixar receita fiscal extra, por exemplo, na garrafa do gás. Os ministros das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento e outros 4 ministros da União Europeia, propuseram a criação de um imposto às energéticas por causa dos lucros extraordinários na sequência do conflito no Irão. O objetivo seria passar uma mensagem clara às empresas que estão a lucrar com as consequências da guerra. À Rádio Observador, Pedro Silva, analista de mercados energéticos da DECO, acusa o Estado de estar a ganhar lucros caídos do céu. Os aumentos de preços que já se começaram a verificar, a garrafa de gás de 13 quilos aumentou de 34 para valores que já estão neste momento a chegar à casa dos 37, 38, ou chegarão muito em breve, sobre isto incide IVA. E, portanto, há aqui uma receita que o Estado não está a devolver, seja por via de ISP, seja por algo muito mais óbvio, que é tratar um serviço público essencial, que é o gás engarrafado, da mesma forma que trata eletricidade e gás natural, que na maioria das faturas é taxada a 6%. No caso do gás engarrafado, continua a ser um bem de luxo, taxado a 23%, e que, quando sobe, é um lucro caído do céu para o Estado. Pedro Silva explica ainda porque é que acredita que esta crise energética pode durar até ao final do ano. Estamos perante uma crise energética que, ainda que hoje o Estreito de Hormuz fosse totalmente aberto à navegação, não se resolveria num prazo provavelmente antes do final deste verão. Portanto, o ano de 2026 vai continuar a ter aqui alguma tensão, uma vez que vai demorar tempo a que tudo regularize. O analista de mercados energéticos Pedro Silva. Sobe a tensão do conflito entre Estados Unidos e Irão. O exército iraniano avisa Donald Trump que a região vai tornar-se, sim, no inferno para os Estados Unidos se a ofensiva escalar. É a resposta do porta-voz do comando do exército iraniano às ameaças do presidente dos Estados Unidos. Trump estabeleceu esta tarde um prazo de 48 horas para Teherão chegar a acordo ou abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, avisou que o Irão iria tornar-se num inferno. Chega agora a resposta iraniana. O porta-voz do exército sublinha que a ilusão de derrotar a República Islâmica do Irão tornou-se num pântano no qual os Estados Unidos se vão afundar. São declarações citadas pelo Al Jazeera. O exército iraniano considera estúpidas as ameaças de Donald Trump. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Israel e no Iraque. Estão contra a guerra no Médio Oriente, querem que Israel e Estados Unidos acabem com as hostilidades. De Tel Aviv, vemos imagens de milhares de pessoas nas ruas contra as opções de Benjamin Netanyahu e a pedir uma mudança de governo, ao mesmo tempo em que nos cartazes se pode ler: conversem e não ataquem. Manifestantes israelitas lembram os vários focos de conflito em que o país está envolvido. Na sequência deste protesto, 17 pessoas foram detidas na cidade israelita. A manifestação foi autorizada pelo Supremo Tribunal, uma vez que reuniões com mais de 150 pessoas não são permitidas em tempo de guerra, mas as autoridades no local tentaram dispersar os manifestantes, chegaram mesmo a entrar em confronto. E Cuba descarregou hoje 730 mil barris de petróleo vindos da Rússia, equivale a 100 mil toneladas de combustível. As operações iniciadas esta semana ficaram hoje concluídas. O diretor da empresa estatal de petróleo de Cuba sublinha que não é uma solução definitiva, mas alivia a situação energética do país. O petroleiro russo Anatoly Kolotkin, que atracou na passada terça-feira em Cuba, é o primeiro carregamento deste tipo a chegar à ilha nos últimos 3 meses. O país atravessa uma grave crise energética devido ao bloqueio petrolífero dos Estados Unidos.